Oi pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre Roma Antiga, um assunto muito útil para os vestibulares. Então, a história da Roma Antiga é dividida em três períodos: o período da monarquia, da república e o período do império. E vai mais ou menos do século 8 a.C. até 476 anos depois de Cristo. Por trás da formação de Roma existe um mito, uma lenda, a lenda de Rômulo e Remo, que eram dois irmãos que estavam destinados a governar o reino de Roma, o reino de Alba Negra, porém ainda na infância eles foram abandonados em uma floresta por um tirano chamado Amulho, que tomou o trono e os deixou abandonados para morrer. Porém, uma loba resgatou esses dois irmãos, os amamentou e entregou para uma família de camponeses para eles serem criados. E então, posteriormente, depois que cresceram, o Rômulo e Remo voltaram para o reino de Alba Negra, conseguiram tomar o trono novamente para conseguir conquistar o reino e governar. Porém, numa disputa entre os dois, acabou que Remo foi morto pelo irmão e Rômulo tomou posse do reino como o primeiro rei de Roma, fundando a cidade de Roma. Esse mito que está por trás da fundação de Roma tem o nome de mito fundador. Então, o reino de Roma surge aproximadamente no século 8 a.C., pela união de povos sabinos e latinos que chegaram nessa área. Nesse primeiro momento, então, após a fundação de Roma, ela era governada como uma monarquia. Não uma monarquia hereditária como as mais modernas, mas sim os reis eram eleitos pelo Senado romano e governavam segundo as regras gerais do reino. Então, posteriormente, o último rei romano, chamado Tarquínio, foi derrotado pelo Senado romano, dando fim, então, ao período de monarquia e início ao período da República Romana. O período de república, então, foi marcado pelo forte poder do Senado romano e o crescimento exponencial da civilização romana, tornando-se, então, uma civilização muito mais complexa. Os principais povos que viviam em Roma nessa época eram os patrícios, os plebeus e os escravizados. Os patrícios eram a elite de Roma, os proprietários de terra e eram os considerados cidadãos. Já os plebeus não tinham direitos, não eram considerados cidadãos, pessoas civis, e viviam basicamente do comércio e do artesanato. Esses plebeus foram os maiores responsáveis por diversas mudanças sociais em Roma, por eles reivindicarem diversos direitos devido a essa grande população de plebeus que começou a se instalar em Roma. Em grande quantidade, esses plebeus conseguiram se juntar em grande quantidade e reivindicar direitos, ocupando cargos políticos e conseguindo diversas leis. Dentre essas leis promovidas pelos plebeus estão a Lei das 12 Tábuas, a Lei Canuleia, a Lei Licínia e Tribuno da Plebe. Já os escravizados também não possuíam cidadania, eram basicamente escravos por dívida ou espólio de guerra. Então eles iam, conquistavam terras novas e a população que ficava naquela região era adquirida e presa, levada com eles como espólio de guerra, propriedades de guerra, e trabalhavam sem qualquer tipo de cidadania ou direitos. Com essa grande expansão do Império Romano, várias civilizações, vários territórios que eles foram conquistando, isso consequentemente ocasionou um grande aumento da população romana. E com o aumento da população também aumentou-se os escravos e os plebeus. E os escravos passaram a ocupar 35%, representa 35% da população romana. Com essa grande quantidade de escravos, isso ocasionou muitas reivindicações por direitos dos plebeus, dos escravizados, e para conter esse avanço da plebe, o Senado resolveu fazer um triunvirato, que era uma organização de três pessoas escolhidas pelo Senado, que eram consideradas iguais e líderes para conter esse avanço. O primeiro triunvirato foi composto pelo Júlio César, o Crasso e o Pompeu. E não deu muito certo porque não conseguiu conter esse avanço e acabou ocasionando mais conflitos políticos e centralização de poder nas mãos do Júlio César. Então não deu certo esse primeiro triunvirato, ele acaba e então o Senado escolhe o segundo triunvirato para tentar dar conta desses problemas. Esse segundo triunvirato foi formado pelo Aurélio, o Lépido,
e Otávio Augusto. Também não resolveu o problema, teve muita centralização de poder nas mãos do Otávio Augusto, e exatamente por isso o Otávio Augusto acabou centralizando demais o poder nas mãos dele e venceu os outros dois, que estavam triunvirados junto com ele, se tornando então o primeiro imperador de Roma, dando início então ao período de Império Romano. O Otávio Augusto, então, como primeiro imperador de Roma, ele tentou também acalmar esse fogo político, esses diversos problemas sociais, e implantou diversas políticas. Entre elas, a mais conhecida até hoje é a política de pão e circo, que ele dava direitos aos cidadãos não, né? Aos plebeus, aos escravizados, dava festas, alguns alimentos e coisas do tipo para acalmar um pouco, né? Se ele desse algumas coisas, a população meio que fecharia os olhos para os verdadeiros problemas da sociedade que estava acontecendo e então ia apagar o fogo de certa forma. Porém, não deu muito certo também. Esse período foi marcado por um grande caos, vários problemas políticos, vários imperadores foram mortos, assassinados por problemas políticos e vários territórios foram perdidos pelas invasões dos povos bárbaros. Povos bárbaros, povos bárbaros eram as pessoas que foram apelidadas pelos romanos, que tinham uma cultura diferente da deles, pessoas diferentes, de lugares diferentes, com uma cultura diferente, que entravam no território deles para reivindicar terras, para tomar terras. Essas pessoas diferentes eram os povos bárbaros. O Império Romano, então, entra em crise e posteriormente, com o grande avanço do cristianismo, o rei Teodósio acabou proclamando que Roma se tornou cristã, que aí começou o declínio do Império Romano, né? E aí, em 395 d.C., com a morte do Teodósio, o território romano foi separado entre seus dois filhos, separado entre Império Romano do Ocidente, com a capital em Roma, e Império Romano do Oriente, com a capital em Constantinopla. O Império Romano do Oriente ficou um pouco mais estável, teve a queda lá em 1453, mais ou menos. Já o Império Romano do Ocidente não sobreviveu muito tempo e teve sua queda em mais ou menos em 476 d.C., com um rei chamado Rômulo. Então, o declínio do Império Romano se deve grande parte ao avanço do cristianismo e às invasões dos povos bárbaros, consequentemente levando a uma grande mistura de culturas e perda da identidade romana, que atrapalhou consequentemente na forma que eles viam as coisas, viam o mundo e nas posteriores conquistas que eles deixariam de fazer e os avanços das outras culturas sobre a deles. Então, espero que tenha ajudado, gente. Foi isso.